feito antes, agora a gente vai dar continuidade às resoluções e aplicações da álgebra em questões de concurso público. Nosso concurso que a gente vai se concentrar é o Colégio Militar do Recife, Colégio Militar do Rio de Janeiro, para o primeiro ano, onde temos algumas questões interessantíssimas de aplicação da álgebra, principalmente os produtos notáveis e fatoração. Então, primeiramente, temos o seguinte. Terceira questão do Colégio Militar do Rio de Recife, de 2005 para 2006. Então, nós temos aqui o número raiz quadrada de 1998 ao quadrado, menos 1996 ao quadrado, vezes 18 sobre 3.994 é. Para fazer isso, a primeira coisa que eu gosto de lembrar a vocês é o seguinte: qual é o produto notável que a gente vai relacionar aí? Aí eu tenho a diferença de dois quadrados que deve ser fatorada como produto da soma pela diferença de dois termos. Então eu tenho isso. Então isso aqui pode ser fatorado desse jeito aqui: 1998 mais 1996 vezes 1998 vezes menos 1996. E vai ser multiplicado por 18. Quando a gente faz 1998 mais 1996, a gente vai ter 3.994. E 1998 menos 1996 dá 2. Cortando 3.994 com 3.994, a gente vai ter raiz quadrada de 2 vezes 18, o que resulta em raiz quadrada de 36, que é nada mais, nada menos que 6. 6 não é quadrado perfeito, não é múltiplo de 7, não é irracional, nem também está entre 13 e 47. Na verdade, ele é divisor desse número aqui, e o que justifica isso é nada mais, nada menos dele ser par e a soma dos seus algarismos ser um múltiplo de 3. No próximo, outra também do Colégio Militar do Recife, de 2001 para 2002, para o primeiro ano, é a seguinte questão. Nós temos, na expressão x ao cubo menos y ao cubo sobre raiz de 2, substituindo x e y, respectivamente, por 1 mais raiz de 2 e 1 menos raiz de 2, teremos o valor numérico. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é como se fatora a diferença de dois cubos. A diferença de dois cubos é sempre fatorada da seguinte maneira. É a diferença dos dois números multiplicado pelo quadrado do primeiro, mais o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Reparem que, apesar de ter uma semelhança, ser muito parecido com o trinômio quadrado perfeito, ele não é o trinômio quadrado perfeito que está sendo multiplicado pela diferença dos dois. Certo? Pois esse do meio é apenas o produto, não duas vezes o produto. Feito isso, a gente já vai substituir x ao cubo menos y ao cubo por x menos y vezes x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado sobre raiz de 2, né? Então, nós temos o seguinte, vamos substituir 1 mais raiz de 2 por x e 1 menos raiz de 2 por y. Substituindo em todos eles, o que é que a gente vai ter? Eu tenho 1 mais raiz de 2, menos 1 mais raiz de 2. Por que menos 1 mais raiz de 2? Porque o menos, antecipando isso aqui, vai alterar também esse sinal. Portanto, aqui vai ficar mais raiz de 2. Aqui eu tenho o quadrado da soma de 1 com raiz de 2, e aqui eu tenho o quadrado da diferença, que não deixa de ser quadrado de soma de 1 com menos raiz de 2. E aqui eu tenho o produto da soma pela diferença dos dois. Primeiro a gente vai cortar, é claro, 1 com menos 1. Continuando, a gente vai ter o desenvolvimento de 1 mais raiz de 2, que vai dar o quê? Quadrado do primeiro dá 1, 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo dá 2 raiz de 2, e o quadrado do segundo, que é raiz de 2, vai dar 2. Aqui eu vou ter quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, ou seja, 1 menos raiz de 2, e aqui eu vou ter 1 menos 2 raiz de 2, mais 2, que é o quadrado de raiz de 2.
Diante disso, o que é que a gente vai ter? Vai ter essa expressão que está aqui em cima. Então, a gente vai primeiro cortar raiz de 2 com raiz de 2. E percebemos o seguinte, isso aqui é tudo soma. Eu posso tirar os parênteses já. Então, tirando os parênteses, o que é que eu vou ter? Vou cortar raiz de 2 com raiz de 2 de cá. E aí eu vou ter 1 mais 2, 3. Mais quem? Menos 1, porque 1 menos 2 dá menos 1. E 1 mais 2 aqui, que é 3 também. Resultando então, em 2 que multiplica 3, menos 1, mais 3. Ora, 3 menos 1 mais 3 é 5. Então, eu vou ter que isso aqui é 2 vezes 5, que é igual a 10. Respondendo assim essa questão. Agora, vamos para questões do CMRJ, 2003 para 2004. Questão 18, de 2003 para 2004, nós temos aqui ó, o quadrado da soma dessas duas raízes é igual a 5 mais raiz de n. Para fazer isso, a gente primeiro desenvolve o quadrado dessa soma. Que vai dar o quê? Quadrado de 2. Quadrado de raiz de 2, 2. Mais duas vezes raiz de 2 vezes raiz de 3, mais o quadrado da raiz de 3. Tendo assim essa expressão que está sendo vista aí por vocês. Agora eu tenho o seguinte, raiz de 2 vezes raiz de 3, eu vou ter raiz de 6. Tendo então 2 mais 3 igual a 5, e 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 6. Feito isso, o que falta agora é fazer o seguinte, a gente já tem essa semelhança aqui, mas eu tenho esse número aqui fora e aqui eu não tenho, então eu vou ter que introduzir o 2 no radical raiz de 6. Para introduzir um número que está multiplicando o radical, eu tenho que elevar esse número ao índice desse radical, para que ele possa ficar lá dentro. Então, eu vou ter 5 mais 2 ao quadrado vezes 6. Mas quem é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado dá 4. E 4 vezes 6 dá 24. Tendo, então, em vista que o número n nada mais é que 24. Feito isso, vamos agora para a outra questão do CMRJ. Na outra questão do CMRJ, nós temos o seguinte. 1.000 ao quadrado, entre colchetes, é claro, 1.000 ao quadrado, mais 100 ao quadrado, mais 200 ao quadrado, mais 300 ao quadrado, mais 400 ao quadrado, mais 500 ao quadrado, menos, também entre colchetes, 99 ao quadrado, mais 199 ao quadrado, mais 299 ao quadrado, mais 399 ao quadrado, mais 499 ao quadrado. Ora, se a gente tem isso, a gente também, como isso aqui é menos, eu posso aplicar esses sinais aqui, que vai ficar tudo menos, e eu tenho 100 ao quadrado e também não importa a ordem. Olha o que é que vai acontecer. Posso escrever dessa maneira toda essa expressão. Feito isso, a gente pode separar em partes como 100 ao quadrado menos 99 ao quadrado, 200 ao quadrado menos 199 ao quadrado, assim sucessivamente. E aí, a gente pode resolver pensando no produto notável. Como? Aqui é diferença de 2 quadrados, o que vai dar primeiro mais o segundo multiplicado pelo primeiro menos o segundo. Então, eu vou ter 100 menos 100 mais 99, que dá 199, vezes 1. De maneira análoga, ou seja, de mesma forma, eu vou ter 200 ao quadrado menos 199 ao quadrado, que dá 399. Da mesma forma, eu vou ter o 300 com 299, que dá 599. E vou ter também o 400 e o 399 ao quadrado, 400 ao quadrado, menos 399 ao quadrado, dá 799. E, por fim, o 500 ao quadrado, menos 499 ao quadrado, dá 999. Aí, vira a conta de padaria. O que é que eu vou ter? Eu vou ter, então, o seguinte. A soma desses 5 números. Você pode aplicar a fórmula de Gauss. Se não lembrar da fórmula de Gauss, você vai e soma direto. Faz uma continha de padaria. Então, eu vou ter o quê? 9 vezes 5, 45. Põe 5. Vão 4. 9 vezes 5, 45. Mais 4, 49. Vão 4. Então, agora eu tenho o quê? 9 mais 1, 10. 7 mais 3, 10. 25 mais 4, 29. Finalizando assim, a questão fica 2.995.
Próxima questão, que passou no Colégio Militar de Recife, de 2004 a 2005, nós temos essa expressão aí, algébrica, onde o primeiro passo que eu sugiro a vocês, ele tem aqui, ó, ele quer o valor da expressão. É um valor numérico, para cá ser igual a 103. Mas eu tenho aqui uma expressão que pode ser perfeitamente fatorada. E após fatorar, vai ficar muito mais simples resolver isso. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente percebe aqui é o seguinte. Aqui eu tenho a diferença de dois quadrados. Então eu posso fatorar como? Produto da soma pela diferença. Aqui eu tenho o K comum a todos eles. Então a primeira fatoração que eu vou fazer é, coloque em evidência o K, que está sendo multiplicado por K ao quadrado, menos 6K mais 9. Embaixo eu tenho, quem é K ao quadrado menos 9? É K mais 3, vezes K menos 3. Diante disso, eu também posso fatorar esse trinômio no quadrado da soma de dois termos. Que dois termos são esses? K e menos 3. Daí, a gente começa a fazer os cortes devidos, os cancelamentos. Então, vou cancelar K mais 3 com K mais 3. Vou cancelar também K com K. E vou cancelar K menos 3 com o expoente de K menos 3 em cima, porque vai ficar um só. Feito isso, toda essa expressão que aqui estava virou simplesmente K menos 3. Ficando K menos 3 e K sendo 103, 103 menos 3 será igual a 100, dando o nosso resultado de forma muito mais simples. Espero que tenha ajudado vocês. Coloquem, por favor, na descrição aqui abaixo dúvidas que vocês queiram tirar. Um beijo no coração de todos e até a próxima.